Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Passaporte Carimbado. Eu me chamo Francisco e no vídeo de hoje irei falar sobre a carta de condução estrangeira, carta de condução de Portugal. Nesse vídeo irei falar sobre o tempo que levou desde o momento que eu fiz a solicitação até o momento de entrega. Irei falar sobre os documentos que foram solicitados e se vale a pena você trocar a sua habilitação para a carta de condução aqui de Portugal. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas e no final deixa aí nos comentários o que acharam, tá certo? Rola a vinheta. Então, pessoal, estou aqui em mãos a minha carta de condução, né, onde tem algumas informações aqui que é muito importante, né, sempre, né, um documento, isso aqui é um documento válido, né, um documento com foto e que tem algumas características aqui bem similar à carta de condução brasileira e que tem algumas também bem diferentes, né, tipo, aqui está a minha foto, é um plástico, né, com um cartão, não é igual à CNH brasileira, né, que é em papel ainda, o formato de papel. Tem aqui a foto, uma marca d'água, aqui a marca d'água é em alto relevo, tem essa outra marca d'água aqui, que é a minha foto e o número da carta de condução, né? Você consegue visualizar tanto a foto quanto o número, né? Quando você muda a posição assim, eu acho que dá para ver aí um pouquinho, fazendo assim, acho que dá para ver um pouco, né? E aqui está o número da carta de condução, tem aqui o órgão responsável, o IMT, que é o Instituto de Mobilidade e Transportes. E interessante que tem aqui o número da minha CNH do Brasil, né? Vem o mesmo número aqui da minha CNH. Isso aqui quer dizer o quê? Você pode também, se for ao Brasil, você pode conduzir normalmente com essa carta de condução daqui de Portugal, não tem problema algum, né? E aqui está a validade, a minha primeira habilitação, né? Primeira vez que eu tirei a habilitação e a validade, né? Aqui está o tipo de veículos que eu posso conduzir. Todos os tipos de veículos que você pode conduzir vai estar ao lado a data da primeira habilitação e a data de validade dessa habilitação, no caso da carta de condução. Os documentos que foram solicitados. A partir do momento que você faz a inscrição através do site, primeiro, para poder fazer a marcação, né? E no site, quais foram os documentos que foram pedidos? Primeiro, foi a certidão de autenticidade. O que é isso? É o QR Code que fica atrás da CNH, né? Aquele QR Code que tem atrás da CNH. Você vai escanear a CNH a partir de trás, você vai precisar dessa parte do QR Code, da CNH, você vai precisar também, né? Até mesmo no momento que você fez a marcação, no momento de você se dirigir até o Instituto de Mobilidade, você tem que levar a sua CNH, porque ela fica retida e eles te dão um formulário todo preenchido, informando com a data de validade, informando que você pode conduzir, que você fez a solicitação da troca da carta. Então com aquele papel você pode estar conduzindo normalmente, certo? Então precisa do documento de identificação, pode ser uma autorização de residência, um cartão cidadão, pode ser o seu passaporte, né? Isso é de muita importância. O atestado médico também, que no meu caso eu fiz através de videochamada. Esse atestado médico eu fiz o pagamento e fiz através da videochamada, né? Isso é normal,
pode fazer também dessa forma, não tem problema algum. E domicílio fiscal também, que é necessário. Você entra no site das finanças e vai baixar lá, você vai fazer a solicitação do domicílio fiscal, que sai na mesma hora. É coisa bem rápida mesmo, não tem muita burocracia, certo? Esses são os documentos que são necessários. Mesmo assim, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falei, que eu mostrei o passo a passo de como você está solicitando a troca da carta de condução, certo? E agora a minha opinião pessoal, se foi válido eu estar solicitando a troca da carta de condução ou não, né? Bom, pessoal, para mim foi válido, muito válido. Por quê? Por que, Francisco? Por que foi válido para você? Pronto, eu vou dar um exemplo muito simples, porque foi válido. Bem, a minha carta de condução, ela tinha validade até 2032, né? A minha habilitação, a minha CNH no Brasil. A validade era até 2032. E com essa nova carta de condução, a validade foi para 2038, né? Então temos aí 6 anos a mais do que a minha carta antiga, a minha habilitação, a minha CNH. Então para mim foi válido, né? Qual foi o valor que eu paguei? O valor total que eu paguei foi 65 euros. 65 euros para solicitar a carta, a solicitação, a troca da carta de condução. 65 euros foi o valor que eu paguei. Que foi 35 euros do exame médico e 30 lá na hora que eu entrego a minha habilitação e os meus documentos, né, no IMT presencial. Então foi esses valores que eu paguei. Foi válido para mim? Foi. Eu tenho 6 anos a mais sem me preocupar em estar mudando a minha carta de condução, né? Então para mim foi muito válido. Gostei bastante, apesar até mesmo pelo formato, que é em cartão, qualquer carteira cabe isso aqui, né? Você não fica se preocupando em rasgar, você tem que se preocupar somente em não quebrar, né? Mas tá muito bom, tá muito válido isso aqui para mim. E agora o tempo que demorou, né? Porque na verdade demorou para chegar a minha carta de condução, desde o momento que eu fiz a solicitação. Foram exatamente 6 meses, pessoal. 6 meses. Eu já ouvi pessoas falando que com 3 meses conseguiram, que foi entregue a carta de condução. Mas não foi o meu caso. O meu caso foram 6 meses até a entrega da minha carta. Então demorou bastante, né? A metade de um ano. Demorou muito. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas e deixa nos comentários o que vocês acharam, certo? Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem nos comentários que eu em breve irei responder a todos, tá certo? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.